desde já, nós anunciamos a sua realização, o segundo painel temático, que tem como tema o papel das tecnologias frente às incertezas climáticas. Para atuar como moderador deste painel, nós convidamos com as nossas boas-vindas ao palco o doutor Luiz Cláudio Costa, professor titular da Universidade Federal de Viçosa. O doutor Luiz Cláudio Costa foi ministro interino, secretário executivo e secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, é mestre e doutor em Meteorologia Agrícola pela Universidade de Reading, na Inglaterra. Liderou a equipe de especialistas em mudanças climáticas da Organização Meteorológica Mundial da ONU. Agora convidamos o primeiro palestrante deste painel, o Dr. Charles Rice, professor universitário honorário do Departamento de Microbiologia do Solo da Universidade do Estado do Kansas. Ele é professor de agronomia e co-vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2007 por seu trabalho com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. É mestre e doutor em microbiologia do solo. Sua pesquisa é focada na qualidade e microbiologia do solo, agricultura, mudanças climáticas e suas interações. E também convidamos para compor este painel o doutor Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite. Evaristo é agrônomo, mestre e doutor em ecologia pela Universidade de Montpellier, na França, com centenas de trabalhos publicados no Brasil e exterior. É autor de 45 livros. Dirigiu os primeiros programas de estudos agroecológicos e socioeconômicos em propriedades rurais no Nordeste e Amazônia e seu monitoramento por satélite. Em nome da organização do evento, queremos apresentar as boas-vindas aos ilustres componentes do painel e os convidamos a ocuparem seus lugares, por favor. Neste instante, para conduzir esta atividade, com a palavra, o senhor moderador do painel, o doutor Luiz Cláudio Costa. Bom dia, senhoras e senhores. Eu queria primeiro agradecer à CNA a oportunidade de estar aqui, parabenizá-la por esse evento tão importante, tão atual, né, e tão desafiante para todos nós. Quero agradecer também a presença dos nossos palestrantes que vão estar conosco. E quero agradecer muito, viu, estou vendo o Maurício aqui ainda, e o Dr. Capes, pelo painel anterior, que foi brilhante. Todos nós aqui, eu poderia afirmar assim, conhecemos aquela teoria lá do século XVIII, do Malthus, que o mundo iria viver um grande problema da fome. Por quê? Porque nós teríamos a população crescendo em progressão geométrica e a produção de alimentos, progressão aritmética. Então, todos nós conhecemos essa teoria malthusiana do século XVIII. Por que ela falhou? Ela falhou porque não levou em consideração a nossa capacidade de usar a tecnologia na produção. É isso, né? Então, graças a essa capacidade que nós tivemos de usar a tecnologia na produção, nós conseguimos superar essa proposta do Malthus, ou essa teoria do Malthus, que era uma teoria à época, com o nível de conhecimento que se tinha, muito legítima, né? Se nós olharmos a produtividade do Brasil e do mundo nos últimos anos, qualquer cultura, pegarmos soja, milho, café, nossa produção leiteira, foi apresentada aqui, inclusive, a produção leiteira dos Estados Unidos, nós vamos ver um acréscimo de produtividade incrível. Da onde que vem isso? É o que nós chamamos da tendência tecnológica. Esse é exatamente o nosso desafio para o futuro. Todos nós temos vistos, né, novas teorias sobre o impacto das mudanças climáticas na agricultura. E nós percebemos que realmente existe impactos em todos os sentidos. Isso pode causar drástica redução na produtividade agrícola. Mas, da mesma forma que a teoria do Malthus, o que pode evitar que isso ocorra
e que, como foi colocado aqui anteriormente, esse desafio se torna uma solução. São as tecnologias. Tá? Essa tecnologia que vai permitir que nós possamos avançar. E essa tecnologia, evidentemente, ela nasce de diálogos como esse. Eu peço aqui um parêntese de vocês para dar um testemunho muito pessoal sobre diálogos como esse. Em 1926, um presidente do Brasil, o presidente Arthur Bernardes, que nós sabemos de todas as dificuldades, enfim, do seu governo, eu falo isso porque eu sou oriundo, fui professor titular, cheguei a reitor da Universidade Federal de Viçosa. Em 1926, ele via a preocupação que a agricultura brasileira precisava na agricultura. Sabe o que ele fez? Lá no interior das Minas Gerais, ele cria uma universidade, tá bem. Já era uma façanha criar uma universidade naquela época, ainda mais no interior de Minas Gerais. Mas ele trouxe 10 pesquisadores norte-americanos da Universidade de Purdue para fazer esse diálogo. E foi a partir daí que nasce a Universidade Federal de Viçosa, que nós conhecemos pela sua capacidade, pela contribuição que tem dado. Então, esse diálogo tem feito muito bem ao Brasil nos últimos anos. O Brasil, se nós pegarmos as publicações de grande impacto, o Brasil é o 23º produtor de ciência nova no mundo. Estou falando de grande impacto. E é o primeiro da América Latina. Isso tem nos auxiliado muito para que nós, a Embrapa, sem sombra de dúvidas, a empresa de agricultura tropical líder no mundo. E esse diálogo com os Estados Unidos tem feito, com certeza, que o Brasil continue a avançar. Esse painel é exatamente isso. A tecnologia para que nós possamos vencer os desafios das mudanças climáticas, ao mesmo tempo que esse diálogo se intensifique, levando as questões da atualidade. Eu vou começar então, para que nós possamos ouvi-los e desfrutar do que eles vão nos apresentar, convidando o Dr. Evaristo de Miranda, agradecendo já a presença, para que ele faça a sua apresentação. Hein? Eu acho que está ali. Não tem como entrar. Tá bem. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à CNA e aos parceiros norte-americanos por esse convite, né, que nos foi feito, à Embrapa, a minha pessoa, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Nas palestras anteriores, já foi tratado bastante a temática, até evocada, dos desafios que as incertezas climáticas colocam para a inovação, para a pesquisa agropecuária, em várias áreas, né, de agricultura de precisão, de genética. Eu vou abordar mais esse tema na perspectiva atual do agricultor. Como a agricultura enfrenta hoje, com tecnologias, como ela pode enfrentar as incertezas climáticas. Vamos ver. Não está avançando. Avançou. Então, a minha preocupação no sentido realmente do curto prazo e dos agricultores, né? A ProSoja, ela acaba de soltar uma notinha para o Mato Grosso, dizendo assim, que variedade, tendo em vista que choveu pouco, agora, nesse início de mês, qual a melhor variedade de soja plantar? Está aí um problema simples e objetivo. Choveu pouco no começo de outubro. Você não sabe o que vai chover em novembro, dezembro. Mas ela colocou, bom, você planta variedade precoce ou planta ciclo longo? Então, pronto, estamos aí com esse é o tipo de questão que eu gostaria de abordar. Quando a gente fala de clima, eu pertenço a esse centro, que é um centro de monitoramento por satélite, que fica lá em Campinas, em São Paulo. Eu acho que nós temos várias fontes de incerteza climática, e eu vou passar rapidamente por elas, talvez 5 minutos em cada uma, né? A primeira é a incerteza dos modelos sobre mudança climática, né? A incerteza sobre a regionalização da variação do clima no tempo e no espaço. O outro é a questão que nós conhecemos ainda insuficientemente, como funciona, como se adapta, como é vulnerável ou não uma agricultura e os proprietários em função das flutuações climáticas. E, por último, mesmo que a gente conhecesse muito bem o clima e fosse muito previsível, que a gente conhecesse bem a vulnerabilidade da agricultura, nós temos todo um contexto social que viabiliza ou não o uso de determinadas tecnologias, nós temos políticas, etc. Eu vou abordar aqui, então, isso, começando no caso sempre da agricultura tropical, no caso do Brasil.
Bom, se eu quero modelar o clima futuro, e aqui eu vou falar na ponta dos pés, não é? Porque nós temos especialistas aqui do IPCC, mas eu sou daqueles que me dão o trabalho de ler os copiosos relatórios que saem do IPCC, né? Eu diria, em síntese, que esses relatórios, eles trabalham com modelos, modelizam o clima em cenários, tem lá uns 30 modelos, mas tem 21 modelos que coincidem bastante. Quer dizer, são modelos de países diferentes, etc., mas eles coincidem na modelização. E eles trazem duas notícias boas, eu acho. Primeiro, é que a agricultura tropical, a gente pode olhar nesse mapa aqui, é uma das menos afetadas. Não é o caso do urso polar, né? Mas a agricultura tropical é o lugar de menos variabilidade. E a gente sabe isso até pela história inteira do Holoceno. A história inteira geológica mostra isso. É a região que menos é afetada pelo que foi a era do gelo, o que aconteceu. Bom, nada. Mas uma coisa importantíssima nesse relatório, e esse gráfico é do relatório, que raramente é apresentada, é que eles dizem o seguinte: os modelos, eles fazem previsão para o planeta. Para o planeta. Os 21 modelos concordam quando eles falam do planeta. Já se você perguntar uma previsão para um hemisfério, os 21 começam a discordar. Se você perguntar para esses modelos a previsão para a América do Sul, eles vão discordar gravemente entre eles. 5 falam uma coisa, 3 falam outra, 2 falam outra, etc. Se você perguntar para os dados do IPCC o que vai acontecer com o Brasil, nossa, cada modelo fala uma coisa. Então é espantoso que alguém diga que não, segundo o IPCC, etc., a mudança climática na Amazônia vai provocar isso e aquilo. Não, o IPCC não falou isso. Não falou isso. Pelo contrário, ele mostra nesse gráfico como os modelos não fazem downscaling. Você não pode fazer downscaling. Você não pode procurar ampliar, não é? Descer na escala nacional, na escala regional, com esses trabalhos. Então, eu diria, em síntese, para ser rápido sobre esse tema, que os estudos do IPCC, para orientar o agricultor do Mato Grosso, está querendo saber se planta variedade de soja de ciclo curto ou longo, os estudos do IPCC, para orientar o planejamento da agricultura no sudeste brasileiro, os estudos do IPCC para orientar um planejamento nacional da agricultura brasileira, não servem para nada. Para nada é para nada. Eles nunca disseram que serviriam para alguma coisa. Não serve para nada. Agora, isso é importante no estudo global. Uma coisa é fato, nós temos dados de tendência observados no Brasil. Esse é um estudo feito também em colaboração com os Estados Unidos, pelo nosso pessoal do INMET, e ele mostra o que vai acontecendo nos últimos 65 anos, o que aconteceu com a chuva, o que aconteceu, não quer dizer que vai continuar acontecendo, né? Mas é o que aconteceu com a chuva no Brasil e o que aconteceu com a temperatura. Isso aconteceu. A gente vê que a porção oeste, as chuvas aumentaram bastante nos últimos 60 anos. É uma má notícia para os nossos produtores de vinho, né? E já lá na região mais para o oeste, para o sul, as chuvas diminuíram. Também é uma boa notícia, porque lá também tem produtor de vinho, né? Olha, imagine tudo isso, como que alguém pode generalizar, não é? Se a gente combinar só no caso do Rio Grande do Sul, vamos planejar tecnologia agrícola, faça incerteza climática no Rio Grande do Sul. Se vocês combinarem só a chuva, a temperatura, considerando que isso seja uma tendência que vai se prolongar, nós já vamos ter aí, assim, facinho, 12 situações para considerar. Na Amazônia, dá mais de 80 casos diferentes, né? Então, eu acho assim, para planejar o futuro, bom, nós temos que olhar para o passado, né? Outra coisa que interessante na região intertropical é que existe uma variabilidade interanual muito grande nos dados. O normal é variar muito, né? Eu trouxe aqui um caso, tem vários lugares do Brasil que a gente estuda, mas esse é o caso de Manaus, né, que está perto do Equador, né? Teoricamente um lugar estável, né? Olha, vocês veem como varia a temperatura. Veja o valor das mínimas. E algumas mínimas que nós já registramos ali abaixo de 20 graus, né? Chegando em 15 graus em Manaus. E olha a variabilidade da chuva em Manaus. Bom, essa é a variabilidade de Manaus, quer dizer, nunca choveu a média, né? Como sempre, em qualquer lugar, nunca choveu a média, né?
Mas olha a variabilidade. Então, nós temos uma variabilidade interanual enorme. Por que eu estou mostrando isso? Mostrando que a vegetação está adaptada a isso. A vegetação que está lá está adaptada a viver sob essa variabilidade. E isso é verdade também para a agricultura. Olha o caso do rio Amazonas. Os dados fluviométricos são os dados interessantes porque é uma espécie de grande pluviômetro, né? Chove na bacia e o rio recolhe. Veja o que aconteceu ali nos anos 20, no rio Amazonas. É a maior seca já da história. Ninguém estava falando em CO2, em desmatamento da Amazônia, nada. Não tinha 1 centímetro falando de desmatamento da Amazônia. Pois bem, olha a seca que a gente teve lá. Né? Lá atrás. Né? Essa é a flutuação também do rio Amazonas. Por que eu estou mostrando isso assim, muito rapidamente? É para mostrar que na agricultura tropical, não é, os nossos sistemas eles estão muito adaptados à variabilidade da chuva e da temperatura. Eu tenho uns estudos numéricos que mostram que a variabilidade anual que a gente tem aqui de clima é muito maior que o pior cenário de mudança climática. Quer dizer, anualmente, nós temos uma variabilidade que é maior, vai subir 2 graus. Então, tá bom. Mas a gente enfrenta 8 graus a mais, a menos por ano, etc. Então, eu não estou negando uma coisa ou outra, estou dizendo só que, assim, uma apresentação um pouco terrorista, eu fiquei com medo daquele filme no começo, né? Vocês viram o filme? Com barulho, bom, 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 as mudanças climáticas. Não? Falei, uau, vamos ver o que vai acontecer. Bom, mas a tecnologia, bom, o filme foi só, destacou o papel da tecnologia. E, olha, ele fez, o nosso apresentador, de Viçosa, fez um resumo, logo aqui abrindo o nosso painel, fantástico, é exatamente o que ele colocou. Né? Quer dizer, nós vivemos com a realidade da flutuação climática na agricultura. Né? Nós vivemos com isso. No último verão, lá em São Paulo, nós tivemos temperatura 6, 7 graus acima da média. Né? Nos anos 90 era o contrário, nós andamos abaixo da média. Né? Nunca anda na média, nem a chuva, nem... Então, os ecossistemas tropicais, eu não estou falando do urso polar, hein? Eu volto a insistir que não estou tratando do Alasca, nem das grandes planícies dos Estados Unidos, nem do Canadá, mas eu estou dizendo que não, elas não, porque agora andou 5 graus acima, você acha que elas pegaram, fizeram a mala, a vegetação e mudou de latitude? Não é assim, não é assim. Não é? Existe toda uma história evolutiva, tem uma plasticidade enorme. Não é? Agora, é claro que você pode modelizar o que você quiser. Né? Você hipotetiza, são hipóteses, em geral, não verificáveis, então você põe uma hipótese no modelo, o que vai acontecer com o café? Bom, hipotetiza se você quiser. Nós estamos agora, no domingo, começou o horário de verão no Brasil. Então, a gente adiantou 1 hora o relógio. Mas alguém, em algum lugar, se enganou e adiantou em 5 graus, em 15 graus a temperatura. Não sei se vocês notaram. O cara não entendeu a mensagem da televisão, achou que era para adiantar a temperatura. E mexeu com o termômetro em vez do relógio. Né? Nós temos uma subida aqui de temperatura de 15 graus, né, em 2 dias. E no mês anterior, nós estávamos com uma variabilidade diária de temperatura, quer dizer, entre o momento mais quente do dia e o momento mais frio da noite, de 15 graus. 15 graus de amplitude térmica diária no Brasil. Isso nos Estados Unidos, olha, é raro. No clima temperado é raro. A grande amplitude térmica nos países temperados é entre o verão e o inverno. Entre o meio-dia do verão e o meio-dia do inverno, a amplitude térmica é enorme, anual. A nossa, que é enorme, é a amplitude térmica diária. Né? Então, assim, cenários um pouco terroristas sobre as agriculturas, é claro, nós temos tecnologia, temos que nos adaptar, não é? Mas elas já vêm bem adaptadas até à variabilidade interanual, mensal e até diária. E isso depende muito da capacidade dos agricultores, né, de investir e decidir quais as melhores tecnologias. Eu queria migrar para esse ponto, segundo a minha apresentação, que é a temática tecnológica. Né? Não existe uma tecnologia que faça a incerteza climática funcione em qualquer lugar, depende. Não é? O ano passado eu estava num painel
do Global Agriculture Forum, do GAF. Era um painel que tinha o representante do Climate Change dos Estados Unidos, tinha o secretário executivo do Greenpeace e várias pessoas, né? E estávamos discutindo, então, sobre o que os agricultores vão fazer, né? Então, eu levei para eles uma pergunta simples. Dado o verão que nós havíamos tido, os agricultores do Paraná, que é um estado ali do Brasil, perguntavam para a Embrapa, considerando que o verão foi assim, é melhor plantar milho ou é melhor plantar trigo? Agora, no inverno, cultura de inverno, trigo ou milho? Então, eu dizia para os meus colegas de bancada, trigo ou milho no Paraná? E eles me diziam, não, porque as tempestades vão ser cada vez mais violentas, os furacões vão ser cada vez mais intensos, a variabilidade vai ser não sei o quê, a chuva... Não, tudo bem, eu falo, tudo bem, mas trigo ou milho? Eles querem saber isso. Trigo ou milho agora, lá no Paraná? O que planta? Não, porque com as mudanças climáticas vai ser muito mais intensa a chuva, vai acontecer... Certo. We fully agreed, né? Mas os agricultores, eles estão de acordo para ajudar a salvar o planeta nos próximos 50, 100 anos. Estamos todos de acordo, agricultura de baixo carbono, já falamos tudo isso. Mas eles precisam salvar a soja agora. Eles precisam salvar o trigo esse ano, né? Trigo ou milho? Eles ficavam perguntando. Bom, no final eles disseram que não tinha essa resposta. E é normal, não é para quem trabalha com mecanismo global da atmosfera, quem trabalha com essas coisas, não é para responder esse tipo de pergunta. Mas a pesquisa agropecuária tem que responder. Foi interessante que no final da... Eu estou fazendo uma conversa aqui com os partners, né? Assim, né? Uma aula de Universidade de São Paulo. Mas no final da conversa, eles limitaram o tempo. E a última pessoa era uma pessoa de Cornell, dos Estados Unidos. E ele falou, o último inscrito que eles deixaram perguntar, ele falou, eu tenho uma pergunta para o Dr. Evaristo de Miranda. Então, eu já tinha escrito a pergunta. Ele falou, mas eu vou mudar a pergunta se ele me autorizar. Não, autorizo, mude a pergunta. Qual é a sua pergunta? Ele perguntou, trigo ou milho? E eu falei, eu respondo, a Embrapa responde isso com a maior tranquilidade. Eu falei para ele, se o senhor maximiza lucro, se a gestão da sua propriedade está bem, se o senhor não está endividado, se o senhor maximiza lucro, planta trigo. Agora, se o senhor está com dificuldades econômicas, se a sua propriedade está devendo, e se você está minimizando o risco, planta milho. Planta milho. Aí todo mundo fez, a bancada que estava ali do lado. Eu falei, bom, mas o agricultor é isso, ele é um investidor, e nem a Embrapa dá uma resposta assim, é isso, é aquilo, não. Você traz uma gama de alternativas tecnológicas frente à incerteza climática, e cada produtor, todo ano, em função do seu conhecimento passado, em função da informação agrometeorológica que ele está tendo aquele ano, não é? Em função dos seus conhecimentos, ele planeja, tem também alguma previsão até de clima, dependendo das regiões do Brasil, ele planeja o seu futuro, né? Então, eu queria entrar nessa segunda parte aqui da apresentação, que é um pouco essas inovações para adaptar, não é? Tem todo esse grupo do mitigar, eu não estou cuidando da mitigação, eu estou falando da adaptação na agricultura tropical. Então, se eu tivesse que dizer para o Brasil quais são as 5 prioridades frente às incertezas climáticas, 5 tecnologias, inovações mais importantes, eu diria irrigação, 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 irrigação e irrigação. Depois, outras coisas, né? Como disse o Dr. Maurício, o Brasil irriga muito pouco, com toda essa água, com todo esse conhecimento tecnológico. É ridículo o que o Brasil irriga. E o Brasil, legalmente, até por imposição ambiental, está quase impedido de armazenar água na propriedade. Então, se você não pode legalmente armazenar água, fazer uma barragem, ou se para fazer essa barragem você precisa consultar uns experts, né, trazer um pessoal do não sei de onde para conseguir fazer o licenciamento de uma barragem, sem acúmulo de água, como é que você pode irrigar, né? É poço, bom, enfim, tem um monte de dificuldades. Mesmo assim, a gente tem avançado. Olha, isso aqui é uma região
do oeste da Bahia. Tem gente aqui de lá. Vocês estão vendo aí um monitoramento por satélite que a gente faz há muitos anos. Isso é 1990, e nós temos aí, em vermelho, o começo de produção de grãos. Começo da produção mecanizada de soja e de milho nessa região. E eu vou me deslocar ali para apontar, se vocês não estiverem vendo, o que havia de pivô de irrigação nessa região. Ela vai, parece que conseguimos ver. Vamos para lá. Opa, aqui. Vamos ver. Talvez dê para ver aqui, que aqui tem 6 pivôs, e aqui tem um pivô. Dá para ver? Isso é 1990. Então, quando alguém disser para os senhores que ele conhece a agricultura brasileira, conhece o nível tecnológico da agricultura brasileira, é porque ele estudou ontem à noite, né? E tarde da noite. Porque se foi a semana passada, ele está desatualizado. Veja o que aconteceu nessa região. Isso é 1990, isso aqui é 2000, isso aqui é 2010, isso aqui é 2015. Nós temos hoje aí mais de 800 pivôs, com tecnologia norte-americana, na maioria deles, que utilizam muito pouca água, tudo controlado, computadorizado, sistemas extremamente eficientes de uso de água. Os produtores de algodão da região estão financiando agora um grande estudo com geólogos do aquífero subterrâneo, porque eles querem administrar essa água por 1000 anos. Então, todo um cuidado com o que está acontecendo com o aquífero, etc. Então, a irrigação tem crescido no Brasil, mas essa é uma área enorme. Eu, assim, não consigo nem conversar outras coisas sobre. Vem falar de incerteza climática na agricultura, olha, vamos irrigar. Primeira coisa. A segunda é a mecanização. O senhor sabe qual é a porcentagem de propriedades rurais brasileiras que estão mecanizadas? Mecanizadas, motorizado. Pequeno, médio, menos de 30%. A agricultura do Brasil é manual. Como é que você controla erva daninha rapidamente e impede perda de água? Como é que você trabalha o solo para facilitar a infiltração de água na enxada, não é? Na mão, né? Então, a mecanização é fundamental. O país, o doutor Maurício citou, né, está chegando aí, caminhando para os 40 milhões de hectares de plantio direto na palha. Isso foi um ganho enorme na gestão da água. Então, essas são tecnologias que melhoram muito a eficiência do uso da água, reduzem a erosão, reduzem muito a erosão, reduzem as emissões de CO2, serve para o pessoal da mitigação, né? Porque a aração, no trigo, no milho, a aração consome 40, 45% da energia, do diesel, é na aração. Quando você não ara mais a terra, você tem uma redução de emissão enorme. Aumenta o estoque de carbono no solo. Então, tem muitas consequências, mas o Brasil tem expandido muito nisso, não é? É uma coisa impressionante. E essa gestão da palha é extraordinária. Hoje você tem muitas cidades do Brasil que todas as podas urbanas são processadas e entregues para os agricultores como um pagamento pelo serviço da água que eles fazem no campo. Eu mesmo conheço quase uma dúzia de prefeituras que fazem isso. Todas as podas de vegetais urbanas têm um processamento e é entregue para os produtores usar para cobertura de solo, etc. Nós tivemos essa recuperação grande, né, da vegetação ao longo de matas ciliares, temos essa paisagem cada vez mais, e o importante, para vocês terem uma ideia do que é a redução da erosão no Paraná, por exemplo, isso levou a mudar, isso mudou a cor da água das cataratas de Iguaçu. Se os senhores olharem fotos de 20 anos atrás, de 15 anos, ainda existem lá cartões postais que eles vendem, em pleno verão, com muita água, você vê a água caindo vermelha, vermelha, com todos os solos do Paraná descendo por ali, né? E hoje não, a água está assim, né? A gente chega a ver isso assim, de uma forma emblemática nesse exemplo do que foi, do que isso recuperou em termos de água. Os organismos geneticamente modificados ajudam e muito já na questão de incerteza climática. Eu não vou me alongar,
e vão continuar ajudando cada vez mais, incluindo os capins ali que alguém estava pedindo, né? Mas o Brasil também, ele industrializou, talvez como poucos países do mundo, o controle biológico, né? O controle biológico hoje no Brasil é feito por muitas empresas, e isso implica, porque não é a mesma coisa que um produto químico que pode aguardar no sol, um produto biológico não pode aguardar no sol, o meio que você usa para pulverizar. Então, essa industrialização integrada com a aviação agrícola, que é enorme, está dando uma operacionalidade face ao clima cada vez maior para os produtores. Isso é fundamental. Eu estive há pouco tempo atrás, e com isso eu vou aqui concluindo, estava numa reunião com produtores rurais lá na região de Bagé, produtores de uva. E aí tinha um produtor que me dizia, não, o ano passado, com o verão úmido que nós tivemos, por causa do clima, eu perdi 28% da produção. E eu dizia, não, o senhor não perdeu 28% da produção por causa do clima. Ele falava, como não? Ele dizia, o verão úmido, patati, patatá, os fungos, etc. Eu falei, por que o senhor não perdeu 100%? Por que o senhor não perdeu tudo? Ele falou, não, porque eu tratei com fungicida, etc. E por que o senhor não tratou tudo? Não, porque houve tanto fungo que eu não tinha equipamento, nem fungicida, para conseguir repetir e fazer todos os tratamentos. Falei, mas se o senhor tivesse mecanização suficiente, produto suficiente, e tivesse tratado tudo, como se recomenda, não perderia nada, ele falou. Falei, bom, então não foi o clima, né? É claro que o clima pode ter aumentado o custo de produção, né? Vai aumentar, isso tudo bem. Mas hoje nós temos assim uma certa tendência que parece que se propõe voltar para o neolítico, né? Voltar para a agricultura do neolítico. Não, nós temos que dar resposta tecnológica, como já foi dito aqui, para os desafios que estão aí. Não são passíveis de generalização. Cada agricultor, na sua condição econômica, social, vai escolher. Agora, no caso do Brasil, irrigação depende de eletrificação. Hoje tem muitos produtores quebrando, porque não podem pagar a conta de energia elétrica para irrigar. Então, tem um problema seríssimo de falta de eletrificação e custo de eletrificação no Brasil. Então, mudança climática tem que discutir isso. E não discutir assuntos assim, não é? Hipóteses inverificáveis, né? Não, nós temos que discutir isso. Nós vamos irrigar mais? Vai ter energia elétrica? Qual é o custo da energia elétrica? Então, nós estamos empenhados nessas questões concretas da mecanização, que é fundamental, né, para manejo do solo, o armazenamento, a logística e o seguro rural, que foi até objeto do último encontro conjunto aqui, né, e que é muito pouco no Brasil. Paralelamente, nós precisamos realmente melhorar, e muito, o monitoramento climático, agroclimático no Brasil, não é? Quem está hoje na região do Maranhão, ali do Mato Piba, que a gente chama, bom, ele não tem uma previsão, não tem um serviço agrometeorológico adequado, muito menos se ele quiser isso para a cadeia do milho, para a cadeia do... Então, o Brasil nisso, e serviços nessa área, precisa de muita coisa. E nós temos muita inovação em curso, né? Na Embrapa, eu tinha até posto uns slides, depois eu retirei. Nós temos muitos slides, tem alguns slides sobre o que é hoje a programação da Embrapa nessas temáticas. Então, se a gente entrar relacionando clima com irrigação, com questões de mecanização, vamos encontrar um grande acervo de inovações sendo elaboradas. Mas nós temos que dar respostas hoje para os produtores, não é? Então, eu creio que as soluções face à incerteza climática, que é uma característica, né, sempre foi do clima, virão dessas iniciativas dos produtores, da sua capacidade de empreender e desse acervo de alternativas que a pesquisa agropecuária vai colocar à disposição deles. Agora, isso também depende de políticas, né? Políticas de eletrificação, políticas de armazenagem, políticas de logística. No caso do Brasil, isso é crucial. Acho que é uma realidade muito diferente da realidade dos Estados Unidos, né? China, Brasil ainda tem coisas assim. Agora, o cenário para a agricultura tropical, né, não é dos piores, né? Mas nós temos, tudo mostra que tem que haver uma adaptação, né, um movimento conjunto
da sociedade e da agricultura, né, para que a agricultura possa cada vez melhor reagir, não é, a essas incertezas climáticas. Eu fico à disposição dos senhores. Muito obrigado. Queria muito agradecer ao Dr. Evaristo, muito provocativa, muito interessante a contribuição. E antes de passar ao Dr. Charles, só para nos auxiliar para as perguntas, ele coloca uma questão importante, que é a informação e o que fazer com ela. O mundo gera hoje em torno, segundo os especialistas, 6 exabytes de informação. Essa é a geração de conhecimento no ano que se faz. Isso cresce a cada ano. Isso é mais ou menos 500 a 600 bibliotecas do Congresso Nacional Norte-Americano, com 20 milhões de volumes em cada uma, mais ou menos, que enfim, é muita informação. Qual é o desafio, principalmente para a agricultura? Pegar o dado, pegar a informação, transformar em conhecimento, política pública e decisão. Eu tenho que fazer isso. Não é? E, ao mesmo tempo, o Maurício também provocou, a gente tem que pensar em futuro. O que o Dr. Evaristo falou é muito importante. Vocês percebam que em nenhum momento ele desqualificou a mudança climática, nem as projeções, nada disso. Ele disse, olha, há que se ter um cuidado muito grande para se fazer projeções, porque ela pode servir para tudo, menos para tomar decisão. Ela pode servir para causar pânico. Evidentemente, nós sabemos das mudanças climáticas em termos global, ela está aí, né? A concentração de CO2 vem crescendo, e a agricultura tem um ponto interessante, que deve ser considerado. Não é só aquela afetada pelas mudanças climáticas. O Brasil, hoje, as emissões de CO2 equivalentes, em torno de 21% vem da agricultura. Quer dizer, nós vamos deslocar da questão ambiental para a agricultura essa contribuição, que pode ser uma oportunidade muito grande. Então, além dos efeitos que tem, evidentemente, que tem, e outra coisa que ele apontou que é importante para o Brasil, para a CNA, para a Embrapa, para todos nós e para os agricultores, para fazer um bom modelo, você precisa ter uma boa rede de estações de superfície. E realmente, infelizmente, o Brasil hoje não tem uma densidade de redes de estações meteorológicas, apesar do esforço do INEMET, do INPE, de outros órgãos, nós ainda precisamos ter uma rede de estação de superfície que permita fazer uma previsão de curto, médio e longo prazo. E mais, tem que ser uma previsão com eficácia preditiva, né, para mim ter tempo de tomar decisão, senão não adianta. Então, muito obrigado, foi muito boa. Eu quero, então, pedir, agradecendo a presença, o Dr. Charles Reis para a sua apresentação. So, appreciate being here. Bom dia. I guess it's Ok, still morning. bom dia. Ainda é dia, né? Não é tarde não, né? Bom dia. Fico muito feliz por ter sido convidado a vir aqui. Não é minha primeira visita ao Brasil, na verdade é a minha terceira visita só esse ano. Eu não sei ao todo, nos últimos 10 anos, quantas vezes eu vim para o Brasil. No ano passado foram outras 5 vezes. E vamos deixar tudo em pratos limpos. Eu trabalho na Universidade de Santa Maria e já trabalhei no Rio Grande do Sul também, conheço alguns dos sistemas, mas não sou especialista. Apenas visitei e fiz algumas pesquisas lá no Rio Grande do Sul, em colaboração com a universidade deles. Eu vou falar um pouco sobre as tecnologias, levando em consideração as incertezas climáticas, e vou fazer uma apresentação inicial muito rapidamente para falar sobre o que é a mudança climática, quais são alguns dos aspectos dessa mudança que afetam especificamente a agricultura. O orador anterior a mim falou sobre algumas dessas questões, a gente vai entrar em maiores detalhes aqui nessa apresentação. Nós já vimos as projeções e modelos globais e previsões e outros dados sobre mudanças climáticas. Se vocês olham aqui do lado direito, eu estou vendo aqui que a medida é Fahrenheit, não é Celsius, né? A medida de temperatura. Peço desculpas por isso, eu esqueci de converter.
mas a gente vê que quanto maior a latitude, mais quente vai ser o clima. E o efeito, por exemplo, nos ursos polares é horrível. E o que mais me preocupa do que a temperatura é a precipitação e a variabilidade. Aqui embaixo vocês veem as projeções de precipitação anual e suas mudanças. Aqui mostra que as latitudes medianas terão o maior impacto, com até 30% menos umidade advinda da precipitação do que hoje. São projeções bastante amplas, né? Mas a gente sabe que são 540 milímetros de chuva no leste do Kansas, e as projeções por causa disso vão conter um número 10, 15% mais baixo, ou seja, mais seco, e isso é bastante assustador, porque a gente já está no nível mínimo que possibilita ali o cultivo dessas culturas. A gente também tem vários aquíferos de onde a gente está extraindo água, e esses aquíferos vão acabar no futuro, então vai ser um problema duplo, né? A queda na precipitação e também menos água subterrânea disponível para fins agrícolas. Outra preocupação, talvez a maior das preocupações das pessoas na nossa cultura, é justamente esse gráfico que vocês veem aqui. A gente sabe que as temperaturas vão aumentar. Se a média mudar, desse jeito aqui não tem problema. Acho que a gente consegue fazer mudanças genéticas nas culturas para resistir a essa mudança. Agora, o que vai ser mais difícil adaptar vai ser o seguinte. Aqui embaixo, a gente vê que a temperatura está aumentando, mas tem essa questão também da variabilidade aumentar também, a variabilidade da chuva. Se a gente tiver uma maior incerteza em eventos mais extremos, essa incerteza acabará trazendo um grande transtorno para o nosso sistema de culturas. O orador anterior falou sobre a variabilidade diária, que aumenta mais nas zonas tropicais do que temperadas. Agora eu digo para vocês que lá no Kansas, no primeiro dia, no primeiro inverno que eu passei lá, a temperatura era de 35 graus num dia e no dia seguinte era menos 5. Então passou de 35 positivo para menos 5 negativo. Então realmente a mudança, a oscilação de temperatura de um dia para outro era enorme. Naquele ano, inclusive, a gente perdeu grande parte do trigo cultivado porque ele não conseguiu crescer. Foi uma temperatura que estava muito alta e de repente mudou para uma temperatura muito baixa muito rapidamente. Falando então de eventos extremos, eu sou cientista social, não trabalho com biologia, mas foi interessante ver quando eu conversei com os meus colegas fisiologistas, eles me falaram da temperatura de falha. Vocês olham aqui à direita, failure temperature, temperatura de falha, que é quando aquela cultura falha, e aqui a gente tem a temperatura referente a várias, a 6 culturas. A gente vê que no caso do maize, do milho, a temperatura de falha é mais baixa do que no caso da soja, que é de 39 graus Celsius. Lá no Kansas, nas grandes planícies, nós temos áreas que chegam até 40 graus. Então eu posso dizer para vocês, com base na minha experiência, a gente vê milhos maravilhosos ali florescendo e depois de 3 dias eles simplesmente somem, porque tem um problema de polinização e aí a gente acaba perdendo 70% e fica com só 30% da cultura por causa daqueles 2, 3 dias de temperatura acima da norma, ou acima do normal. Isso é muito difícil. Outra coisa que me tira o sono à noite é a mudança na precipitação. Essa situação lá nos Estados Unidos, a gente vê os casos de precipitação muito alta, né, aqueles casos fora da curva. A gente vê que nos últimos 100 anos, olhando para os Estados Unidos como um todo, a gente viu um aumento na frequência desses eventos fora da curva. Então, não necessariamente
tem chovido com mais frequência, mas sim tem chovido mais em menos casos de chuva. Isso aumenta o potencial de erosão. A água que cai da chuva e que chega no solo acaba escoando e infiltrando o solo, então aí os períodos de seca acabam ficando mais secos, porque não acontece a captura da água. Isso acaba mudando a forma como a gente vai gerenciar esses sistemas como um todo. Aqui a gente vê uma combinação de eventos extremos, tanto a seca quanto o calor, junto de erosão, aconteceu junto com a erosão. Essa situação a gente viu em 2012 nas grandes planícies. E se essa situação se perdura por 3 anos sem haver resíduos nos solos, o solo fica de má qualidade, acaba gerando erosão e problemas de deslocamento de solo. A gente viu esse problema acontecendo lá nos Estados Unidos, apesar de toda a tecnologia moderna que nós tínhamos à disposição para utilizar. É algo que afeta não somente os agricultores, mas também a disponibilidade dos recursos em si. Também a perda de produtividade nos grãos foi afetada por essa oscilação de temperatura. O efeito econômico foi enorme, não só sobre os agricultores, mas também como a agricultura, mas assim como na agricultura como um todo, no país inteiro. O nosso orçamento também sofreu, porque aí o seguro agrícola teve que ser acionado. A gente vê aqui os valores desembolsados no Texas, a gente vê que é uma parcela considerável do orçamento lá nos Estados Unidos. Então, só para que vocês entendam a situação, quais são algumas das tecnologias que a gente usa para lidar com a mudança climática e também essa variabilidade extrema? Eu trouxe algumas dessas tecnologias aqui. Dr. Lopes mencionou também outros 6 fatores, né? A água, a saúde, mais alguns. Eu começaria, antes de mais nada, falando sobre o solo. Eu diria que a saúde do solo é muito importante. Em termos das tecnologias, a gente tem que focar o solo em primeiro lugar, porque solo de boa qualidade ajuda a aumentar a resiliência da cultura. Durante a seca, nós elaboramos um documento lá nos Estados Unidos em 2011, 2012, incluindo tecnologias que poderiam ajudar a mitigar ou aumentar a resiliência das culturas à seca lá nos Estados Unidos. Eu acho que muitas dessas iniciativas também podem ser usadas em sistemas tropicais. A gente busca prevenir a erosão, aumentar o sequestro de carbono para ajudar com a mitigação, né, com o armazenamento de carbono mencionado na outra apresentação. Também precisamos diversificar os nossos sistemas de cultura. Por exemplo, quando o milho foi destruído, naquele exemplo que eu passei para vocês, o agricultor não tinha mais nada. Então, por isso que a gente precisa ter diversidade no nosso sistema agrícola e precisamos também melhorar a sincronia do plantio. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Falando então do solo, como eu sou cientista que foca no solo, eu vou falar primeiro de carbono. Quanto mais, se você tiver muito carbono no solo, muito material orgânico no solo, o armazenamento de água vai melhorar, a infiltração vai aumentar. E aí, quando acontecerem esses eventos de precipitação, mais água vai acabar chegando no solo e menos vai correr a jusante. Então a ideia é que a água entre no solo e permaneça lá. Além disso, também outros benefícios, como por exemplo, ciclagem de nutrientes melhora, a produtividade melhora também naquele sistema de cultivo. E também tem outras questões, como por exemplo, serviços ambientais, emissão de gases de efeito estufa, tudo isso aí começa com o solo. E ao tornar o solo mais resiliente, o sistema como um todo fica mais forte. A gente já mencionou essa questão do plantio direto, né? Os sistemas de plantio direto são o ponto de partida. O meu PhD foi na Universidade de Kentucky, que foi uma das inovadoras desse tipo de agricultura. Agora, o Brasil já adotou essa tecnologia e melhorou essa tecnologia. Quando eu trouxe os meus alunos para visitar o Brasil há um ano, eles ficaram impressionados. Eles achavam que a nossa cultura de plantio direto era bom lá nos Estados Unidos, eles ficaram impressionados com o sistema
sistema de plantio direto aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil. Eles ficaram bem impressionados. Lógico, eu estou ensinando o padre a rezar a missa porque o Brasil é líder nesse setor. Justamente por causa desse sistema de plantio direto, a gente conseguiu melhorar a situação do carbono e também aquela proporção da umidade que fica no solo versus a umidade que evapora, ajuda a controlar as ervas daninhas e também ajuda a flexibilizar o processo de plantio, porque se você não usa esse tipo de tecnologia, se você usa o plantio direto, então você tem mais flexibilidade, você consegue ter mais opções e consegue lidar melhor com a variabilidade climática no sistema quando você usa o plantio direto. Bem, esse é o meu pôster principal que eu tomei emprestado dos meus colegas no sul do Brasil, quando eu falei sobre sistemas. Eu gosto muito desse diagrama porque ele mostra a diversidade e a intensidade do sistema de plantio. Não é apenas a plantação, mas todo o sistema. Isso é algo que eu levei daqui nos sistemas tropicais e para ver como podemos modificá-los e aplicá-los aos sistemas temperados nos Estados Unidos. Então, basicamente, são soja. Você tem trigo e soja, ou seja, 2 produtos no ano. Depois aveia, ou a rabanete, ou qualquer outra combinação. Outra cultivo de cobertura, e depois plantam o milho. Então, o que se tem aqui são vários cultivos em rotação, na sua diversidade de pesticidas. Não é anualmente, por exemplo, que você teria essa rotação nos Estados Unidos entre trigo e milho, para que você tenha ervas daninhas resistentes aos pesticidas. Mas eu conversando com agricultores no Paraná e no Rio Grande do Sul, eles não permitiam que a colheita acontecesse antes do plantio. Ou seja, eles me mostraram fotos da colheita, do plantio, e a colheita não passava à frente do plantio. Tudo era feito quando alguma coisa já estava crescendo no campo, ou seja, 10, 15 dias, durante 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano. Então, continuamente, há fixação de carbono no solo, que protege o solo e torna o solo mais resiliente à variabilidade climática. So it starts with the soil, then what we need to do is with plant breeding and crop selection. É a seleção de culturas. Os agricultores precisam melhorar, fazer a modificação genética das suas culturas. Eu não vou entrar em detalhes. Precisamos pensar sobre o plantio, eficiência, o estresse hídrico e também a eficiência no uso de nitrogênio. São coisas que precisamos pensar. E eu diria também, um comentário apenas, eu acho que no momento estamos na era da biologia do solo e precisamos pensar na planta, mas também pensar na parte subterrânea, no microbioma, para que possa ser um parceiro da planta. That gets into our sensors. Bom, isso nos leva então aos nossos sensores. That's again the new technology. I think that's as novas already upon us tecnologias. In some ways. So we need to manage. Então precisamos gerenciar, usar sensores para gerenciar solos e plantas para criar a eficiência do solo, aumentar a eficiência dos nutrientes, do nitrogênio. E pensar também sobre tecnologias de irrigação. O palestrante anterior falou sobre irrigação, irrigação. Bom, todos nós irrigamos nas grandes planícies. Agora precisamos pensar em menos irrigação e ser mais eficientes, ou até voltar em algumas áreas para plantios em seca. Bom, como é que nós podemos gerenciar a paisagem,
sabendo que a mudança de culturas, de nitrogênio, de aplicação de agro, de uso de pesticidas e assim por diante. Nós precisamos ter, mais uma vez, os dados e as informações para isso. Eu acho que esse é uma época muito interessante. Nós temos alguns sensores que já estão disponíveis. Aqui em cima temos o sensor de nitrogênio, que eu acho que foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas eu vi um exemplo muito interessante no Rio Grande do Sul, em que eles têm vários sensores com aplicadores de nitrogênio, um de solo, se não me engano ficava na frente, um sensor de biomassa, para saber quanta cultura de biomassa havia, depois um outro de nitrogênio detectando o conteúdo de nitrogênio naquela cultura, e depois, 4 segundos depois, havia aplicação de nitrogênio nessa área. Eu acho que é uma coisa muito interessante, uma tecnologia muito interessante, e isso já está acontecendo aqui no Brasil. Eu quis que a gente mandasse para vocês, que mandasse para nós, da Universidade de Kansas, para que nós pudéssemos usar e testar e até ajudar a vender esse equipamento, mas até agora eles não nos mandaram equipamento. Depois foi mencionada também a indústria do vinho, os produtores de vinho. Eles estão usando sensores de umidade, que já outras culturas também já usam. Como é que nós podemos melhor aplicar esses sensores a grandes áreas? Mas eles estão se tornando possíveis. Temos satélites hoje que talvez possam medir também a umidade do solo, mas isso ocorrerá numa escala mais local. Depois temos, eu preciso voltar um pouco. Esses sensores, alguns deles são portáteis. Eu estive no Vietnã há 2 anos. Eles tinham um aplicativo no telefone e os agricultores testavam o conteúdo de nitrogênio usando o sistema de câmera do seu celular na produção de arroz. Ou seja, eu fiquei estupefato. Não são apenas grandes agricultores, grandes produtores. Eram agricultores de 2 hectares, estavam lá medindo o nitrogênio, a aplicação de nitrogênio a partir de uma tecnologia de sensores de um telefone, de um smartphone. De algumas formas, é neutro em termos de escala. Eu acho que as tecnologias, na minha opinião, serão impressionantes nos próximos anos. Depois temos a aplicação, também o uso de drones também. Antes de ser legal o uso de drones nos Estados Unidos, havia agricultores comprando drones de $2.000 para suas grandes propriedades, porque eles viam o valor desses drones percorrendo, monitorando pastagens, água e etc. Então, se essa tecnologia se tornar disponível, mais disponível ainda, na minha opinião, será uma grande oportunidade para todos. Mas há tantos dados que até nós, pesquisadores, não sabemos ainda como usar esses dados. Então, eu acho que é preciso haver investimento do setor tanto privado quanto de pesquisa para o melhor uso dessa tecnologia. A tecnologia está muito à nossa frente, à frente dos agrônomos e dos cientistas. Aqui embaixo temos um pequeno robô que monitora, percorre as áreas monitorando as plantações. Eu já vi fotos de pequenos robôs. Eu acho que vocês não têm aqui no Brasil, mas eles varrem, né? Robôs que varrem o solo e robôs também que cortam a grama. Mas vocês podem imaginar esses robôs percorrendo grandes áreas e arrancando ervas daninhas ou medindo o conteúdo de nitrogênio? Bom, a tecnologia é ilimitada. É muito difícil para a gente sequer imaginar ou compreender. Okay, and then the key thing is then applying all this technology into a system. So we talked about no-till cropping systems. Now we got to think about cropping systems with data systems. Direto, agora precisamos falar sobre sistemas de dados, sistemas de informação. Como é que fundimos tudo isso? Nós temos sensores, fontes de dados computadorizadas e depois interpretar todos esses dados e colocar essa tecnologia à disposição de agricultores ou de consultores. Eu acho que é aí que nós precisamos refletir. E no que diz respeito à mudança climática, essa variabilidade, é preciso que haja mais informações para que possamos ser mais rápidos nas respostas,
a variabilidade climática e, é claro, as demandas das culturas em termos de nutrientes. So, and that technology, I guess Bom, I essa already said that, tecnologia, but eu acho que eu já mencionei isso, images I mas Googled aqui apenas just for algumas Brazil. fotos do I mean, Google. you already can get Para the o caso data, do the Brasil, weather information off your vocês phone. podem, This is Brazil. claro, obter But then informações how can we use climáticas no seu that telefone, as mas como é que nós agriculture podemos scientists usar use essas that informações, better? nós cientistas? On the Como bottom, usar melhor I essas think is a Brazil informações? company, Aqui embaixo, se não me engano, é uma Science empresa brasileira, Crop. Science I was Crop. Googling, and I think they're in Eu southern Brazil. estava I can't remember now. procurando no Google, eu For acho que sure, fica but no sul they do are Brasil, não providing tenho data muita certeza, intelligence systems mas que estão for agriculture. So again, it's not fornecendo just U.S. informações Brazil. inteligentes, I sistemas think it's becoming inteligentes, global in não apenas how para o Brasil, we can acho que isso use já está this se data. tornando no nível global. Como usar esses dados? And again, it's scale E neutral. mais uma Again, vez, these é neutro em farmers in termos de India, escala. she Aqui os and he agricultores na are Índia, using phone apps eles estão to usando help aplicativos monitor their do crops, celular para ajudar a monitorar as suas culturas. And in Africa, here's an E example. They have gado, water sensors. na They África, didn't um have exemplo onde irrigation eles têm systems delivered, sensores de but água, he's eles out não there tinham irrigating ainda by sistemas de hand. irrigação, mas estavam So lá different irrigando levels manualmente. Então, há diferentes investments níveis de in not only investimentos, technology but delivery de systems, tecnologia e de watering sistemas to que usam desde more irrigadores, como intense vocês estão irrigation vendo, systems. até sistemas de irrigação mais intensos, mais sofisticados. Então, precisamos pensar em como oferecer todas essas tecnologias múltiplas, em múltiplas escalas. Okay, and so the last example here is then how can we take some of this information, Como eu pegar use essas models of informações, climate usar modelos ou fazer to previsões better climáticas advise para the melhor farmers assistir on if he's going to os plant was it maize and agricultores, wheat se ele vai plantar, por exemplo, milho that ou year. So I'm going to give you trigo an naquele example, ano, né? Então, eu vou and dar a that vocês also um goes into exemplo. risk management. Again, Isso também fala risk, sobre a gestão de riscos. So I'm on the board of trustees for CIAT, which Bom, is eu an estou no international conselho da CIA, research organization, tropical que é ag uma research organização de pesquisa based de in plantio Colombia, but they direto, baseada na have a unit Colômbia, there that's mas looking eles at têm uma data unidade que systems. está analisando And sistemas so, de dados. what Andy Jarvis has done, E he's que a a empresa computer vem geek, fazendo? but he's collected all this information on Coletar soils, todas essas on informações weather, sobre solos, historical sobre weather information. tempos, I can't see from dados this angle, históricos, dados but, climáticos históricos, management systems, and sistemas put de them gestão, into a e data colocando information tudo management system. num And so sistema what de they gestão did de dados e was informações. for the E o que Colombia eles fizeram, rice no caso da farmers, Colômbia, they did a dos project agricultores where de they arroz na looked Colômbia, at the foi weather. criar I um think that's the projeto next para slide. analisar o clima. Yeah. Oh, okay. He sent. Okay. Sorry about that. So he looked at historical weather trends. Bom, tendências históricas, And tendências said, okay, climáticas at this time históricas, of e disseram, year, bom, está bem, nessa época the do ano, chances of a certain as chances de uma rainfall determinada and precipitação temperature were going to be ou de uma such. mudança de And so by temperatura será de statistical model, tanto. not an advanced Então, usando climate um or modelo crop model, estatístico, just by nenhum using modelo historical trends, avançado ou the sofisticado, chances apenas of dados históricos, as the chances weather in February, what it was going to be like in May, do clima em fevereiro they predicted para that, prever okay, como seria em it was maio, gonna be eles this type of preveram weather. It was então gonna be que seria um warmer, determinado tipo de clima que estaria mais than quente the average, and it was going to e be que a wetter. média seria so de what they clima did, quente. Então, o que a empresa fez? And he was scared to do this. E o pesquisador But he estava told the com medo de farmers fazer in this isso. project Mas ele there, he disse aos says, okay, agricultores instead of nessa área planting do this projeto, variety of bem, rice, em vez de plantar should be essa variedade de planting, arroz, vocês deveriam plantar this top variety. essa outra variedade, Oh, sorry. aqui de cima. And so Essa que vemos aqui I em cima. can't see, but the top variety of the Bom, eu não line consigo ver, was mas the essa one they variedade lá recommended, de cima that foi a que they eles should be planting this recomendaram variety of que os rice agricultores during this deveriam week. plantar And it durante turned uma out determinada semana that, does the e yield no show fim up there? das contas, Okay. But I think the yields were 4 versus 6. eu acho que a Yeah, okay. produtividade foi 4 ou 6 vezes they actually maior. got 50% Então, na more yield realidade, eles if ganharam they followed 50% em termos de produção that weather se prediction seguissem based aquela on previsão statistics. So the meteorológica. farmers that followed that Então, os advice got agricultores que 50% more yield. seguiram esse So this conselho is tiveram not aumento de long-term 50% na projection, produtividade. this is the short-term Ou seja, projection, essa é uma previsão, prediction. uma projeção de curto prazo e não de longo in that year prazo. it benefited. Now, E naquele hopefully, ano, that will hold true, but whether deu he got certo. lucky
Agora, se foi apenas por sorte, o cara do computador, o nerd, deu sorte ou não, mas o potencial existia para previsões ou projeções precisas sobre tipo de variedade de cultura. E hoje podemos falar também sobre a gestão de nitrogênio, a gestão de fósforo no solo. E esse projeto será ampliado. Okay. So, in summary, Bom, em resumo, acho que precisamos refletir, precisamos pensar em todas as ferramentas e a caixa de ferramentas, não apenas para GMOs ou tecnologias de pesticidas, precisamos pensar sobre tudo. Algumas delas são tradicionais, não há nada de sofisticado sobre gestão de solo, por exemplo, mas para os cientistas de solo têm que começar a entender a relação entre o clima, sistemas de plantio e os solos, isso é extremamente importante, e usar tecnologias modernas de modificações genéticas, sensoriamento remoto, seja de drones ou satélites, até aparelhos portáteis, dispositivos portáteis. Discutiu-se também financiamento para a ARS, mas eu acho que precisamos ter bons investimentos e financiamento para a pesquisa aplicada. Eu sei que o Brasil, nos últimos anos, investiu muito em ciência e educação. Eu sei que caiu no último ano, mas eu acho que, espero que se recupere. A pesquisa agrícola nos Estados Unidos é um ponto morto em relação à pesquisa agrícola e energia. E o que nós precisamos fazer é aumentar esses investimentos, porque esse é o que é importante para o Brasil e também para os Estados Unidos. Então, precisamos aumentar esse financiamento para a pesquisa agrícola. E o que é mais importante, na medida que desenvolvemos essas tecnologias, nós precisamos ter o alcance, os esforços nos Estados Unidos. Há serviços de extensão nas universidades, nós podemos trabalhar não apenas com agricultores, mas com os consultores que trabalham com os agricultores para ampliar essa tecnologia e torná-la disponível. Em alguns casos, de outros países, há uma combinação de serviços privados, como de órgãos do governo, que fornecem serviço de extensão. Mas precisamos pensar em todo o sistema, não apenas na área de pesquisa, mas da aplicação mais ampla de tudo isso. E aqui eu acho que concluo a minha apresentação. Muito obrigada. Agradecendo ao Dr. Charles Reis pela apresentação muito significativa e importante, tentando fazer um resumo para nos ajudar nas perguntas. Ele coloca com muita precisão o que preocupa realmente a todos aqueles que trabalham com mudanças climáticas e agricultura, que é a variabilidade. Não é tanto o aumento de temperatura, que nós sabemos que tem tanto impacto na vida humana, mas para a agricultura, em termos de impacto na agricultura, na produtividade, é a variabilidade. Então, isso é realmente algo que nós precisamos trabalhar cada vez mais, e ele coloca isso com muita precisão, dando diversos caminhos, da diversidade, enfim, e do uso da tecnologia. Eu acho que na questão do uso da tecnologia, e ele mostrou, evidentemente, aquilo que era impensável algum tempo atrás, e hoje nós sabemos o quanto era difícil antes você medir a umidade da cultura, do solo, o nível de nitrogênio, hoje você tem isso de forma muito amigável. Ou seja, nós tivemos tecnologia e inovação em software, tecnologia e inovação em hardware. Eu acho que tem um desafio para todos nós, que é tecnologia e inovação em gestão. Isso vale para todos nós, mas que é uma coisa extremamente importante também. Talvez das três seja que nós estejamos um pouco mais precisando de avançar. Como fazer essa gestão? Observando os diferentes players da agricultura. E tem uma outra que o Maurício também aportou, eu acho muito importante, um desafio para o Brasil e para o mundo, que é a inovação no ensino. Nós continuamos nas nossas... E aí eu coloco o chapéu como professor de universidade, como gestor de uma universidade que fui. Nós continuamos hoje praticamente nos mesmos 5 cursos de 50, 60 anos atrás. Em todas as áreas de educação, nós inovamos. Se você observar as engenharias, nós inovamos muito. As áreas médicas, nós inovamos, as áreas biológicas.
Nas áreas agrárias, nós continuamos fazendo aquilo que fazíamos 50, 60 anos atrás. Tudo bem, fazemos bem, mas ainda estamos fazendo o mesmo. Então, falta essa inovação. Então, são desafios que nós temos para que nós possamos avançar. Thank you very much again for your presentation. That was a very nice one. Thank you. Nós temos algumas perguntas, vamos direto lá para as perguntas. Obrigado. Tem um presente, ninguém vai querer pergunta, mas um presente para eles, vamos lá. Evaristo, tem algumas perguntas aqui para você e depois também para o Dr. Reis. A primeira é o seguinte: a legislação ambiental federal e estadual está impossibilitando o avanço da agricultura irrigada na escala ideal. Aliás, aqui é importante que o Reis falou uma coisa importante, né? A irrigação cada vez com maior precisão, com mais eficiência. Quais as medidas práticas de legislação e de governança o poder público deveria tomar para impulsionar a irrigação no Brasil, na sua opinião? Eu acho que tem aquela resposta simples, né? Menos Estado e mais privado, né? É inacreditável que o Estado brasileiro queira legislar nesse nível, né? E convide os municípios a legislar, né? E isso dá margem a muita interpretação. Quer dizer, nós temos uma carga legislativa inacreditável, né? A gente precisa caminhar mesmo para uma simplificação muito grande nessa matéria, né? E chamar a responsabilidade àqueles que estão fazendo os projetos de irrigação. Eu não queria dificultar o trabalho dos tradutores, né? Mas o que nós estamos propondo não é molhação. Nós estamos propondo irrigação, né? Nós não estamos propondo tecnologia do neolítico. Nós estamos propondo tecnologia moderna. Quando eu fui contratado na Embrapa, eu fui chamado para desenvolver e criar um centro de pesquisa em Petrolina, que ia irrigar. Todos estavam contra. Não, vocês estão fazendo errado. Isso não é da cultura agrícola do Vale do São Francisco. Não é da cultura da Caatinga. Vocês deveriam trazer uma tecnologia adaptada ao homem do campo. Vocês estão trazendo... O homem do campo é que vai ter agora que se adaptar a essa tecnologia. Vai salinizar o solo, vai acontecer isso e aquilo. E eu dizia sempre, não é tecnologia do neolítico, é coisa técnica, não vai salinizar o solo, não vai... O ano passado, Petrolina exportou 500 milhões de dólares de fruta. Só Petrolina, né? Mas com uma dificuldade enorme. E não progride, e tem limites. Então, o Brasil precisa repensar seriamente, né? Eu acho que foi longe demais, globalmente, o Estado tentar entrar assim na vida do cidadão, do agricultor, detalhando, não, é inacreditável, né? Inclusive porque a tecnologia supera isso. E o que ele evocou ali é verdade. Aquela tecnologia que nós mostramos ali na Bahia é toda monitorada por sensores, é uma eficiência no uso da água enorme, né? E, como eu disse lá, eles estão indo muito além disso, né? Então, um estudo geológico muito grande para garantir por 1000 anos a gestão daquele aquífero, né? Uma coisa inédita no Brasil, que os agricultores, que os produtores de algodão estejam financiando um estudo hidrogeológico dessa magnitude. Mas são os agricultores que estão fazendo. Mostra o quanto eles estão preocupados, né, com a gestão dessa água. Obrigado. Aproveitando, essa pergunta foi do Gustavo Goretti para o Dr. Reis, na mesma linha. A irrigação, em grande parte, não é eficiente, como no exemplo que foi citado. Há ações que incentivem e planejem o uso racional e estratégico da água nesse campo tão importante? Olha, em termos de eficiência hídrica e agricultura irrigada, lá no estado de Kansas, nós acabamos de financiar um projeto que justamente busca encontrar formas de gerenciar ou gerir melhor os recursos hídricos localizados na nossa região. A gente espera que o resultado sejam novas tecnologias. O Ogallala é um recurso muito grande, tem muita água nessa região, mas a gente sabe que daqui a alguns anos isso vai acabar. Dependendo do pesquisador, eles vão dizer que a perspectiva de vida desse recurso é de 20 até 75 anos, mas não passa disso. Então, a gente precisa de sensores mais precisos
para que a água seja bem medida. Também é necessário usarmos irrigação por gotejamento, principalmente no caso de legumes ou uvas. Agora, você pode usar uma fita para fazer a irrigação por gotejamento de outras culturas também, como, por exemplo, o trigo, o milho. Em alguns casos, a irrigação é limitada. Ela é utilizada somente em alguns momentos, durante a época de reprodução, quando a gente está semeando ali os grãos. E a gente também está pensando em outras opções para o futuro, talvez o uso de terras secas, em vez de cultivar milho irrigado, cultivar milho que faz um uso mais eficiente dos recursos hídricos ali disponíveis. Thank you. Tem mais uma pergunta, acho que para os dois. Nós observamos que há movimentos, da Fernanda Pereira, que há movimentos principalmente na Europa e no próprio Estados Unidos que pregam que os organismos geneticamente modificados são maléficos ao meio ambiente e à saúde humana. Como o produtor rural deve responder ou se adaptar às tendências que vão nesse sentido? You can start, Dr. Rice. Yeah. Okay. Well, so I'm chair of the National Academy of Sciences Board on Agriculture and Natural Resources. Eu sou encarregado desse departamento e nós acabamos de fazer uma pesquisa, na realidade várias pesquisas e estudos que concluíram que há baixo ou nenhum risco de utilizar no uso de organismos geneticamente modificados. Eles não trazem qualquer risco ou muito pouco risco à saúde humana ou ao meio ambiente. Foram estudos que duraram 3 anos e lançados inicialmente em maio desse ano. Imediatamente ele foi adotado, esse estudo já passou a ser utilizado aqui na América do Sul. Teve uma conferência de biotecnologias que aconteceu em Lima, no Peru, e eu sei que a Embrapa participou, também outras pessoas da Colômbia, de outros países. Nós fizemos inclusive uma apresentação do documento depois do estudo ser publicado. A União Europeia realmente é um problema nesse sentido. E foi o que eu disse no meu resumo. A gente precisa considerar todas as ferramentas na caixinha de ferramentas da que a gente tem. Dependendo do local, talvez os OGMs não sejam permitidos, mas eles podem ser considerados em outras áreas, porque aumentam o potencial de segurança alimentar, mas também de segurança do solo, por causa de questões como erosão do solo, por exemplo. Mas tudo isso tem que ser pesado e utilizado com cautela e nos momentos certos. A gente tem que intensificar e diversificar o sistema de culturas para reduzir alguns dos problemas que a gente enfrenta na vida agrícola. Eu concordo com o que ele acaba de dizer, acho que ele resumiu exatamente, fez um resumo excelente da questão, é o que ele colocou aí. Agregaria como argumento para esse agricultor que existe em Ispra, na Itália, um laboratório europeu que avalia a segurança dos produtos geneticamente modificados. Faz ensaios, faz um monte de coisa. Quase 20 anos existe esse laboratório. Ele já testou tudo que você possa imaginar, de milho de pipoca vindo dos Estados Unidos, até nunca eles tiveram nada. Aí, uma vez visitando com o diretor da Embrapa, o laboratório, eu falei, por que vocês não publicam, então, um balanço dizendo que em 15, em 20 anos, nunca apareceu um problema de saúde humana? Ele falou, assim eu vou fechar o meu laboratório, perder meus pesquisadores, né? Então, a minha sugestão não foi muito bem recebida, né? Mas vocês podem citar que tem esse laboratório lá em Ispra, é um exemplo, né, disso. A outra coisa que ele colocou, que eu acho fundamental, é que não pode mesmo você generalizar. Eu acho que nós temos hoje sojas no Brasil, geneticamente modificada, de ciclo muito curto e de um enraizamento no solo ainda mais curto, que estão representando uma regressão na conservação do solo, que estão representando risco climático enorme para os agricultores, e é o que aconteceu esse ano, inclusive, lá no Maranhão, né? Então, é claro que as empresas que produzem
Essas sementes, elas têm as justificativas delas, elas propõem para os agricultores. Mas, em última instância, a decisão é do agricultor, né? Então, ele precisa estar informado mesmo do risco associado a essas tecnologias. Nós mesmos, na Embrapa, criticamos muito o caso da safrinha, em algumas situações, porque essa segunda cultura, em situações que existem aí, que hoje é possível graças a organismos geneticamente modificados, é um grande problema para o solo. No médio prazo vai ser um problema para o solo. Então, nós estamos ganhando no curto, mas estamos prejudicando o solo no médio prazo. E nem sempre os agricultores concordam com a gente nessa conversa, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter critério para ir olhando, né, as coisas e decidindo. Uma última coisa eu queria dizer, em inglês é diferente do português, né, porque a palavra geneticamente modificada é ampla, né? No Brasil, a gente fala transgênicos, né, que é uma palavra, uma parte dessa questão, né? Mas, supondo que foi um brasileiro que fez a pergunta, né? Foi, não foi? Então, precisa dizer também que isso já é o passado. A transgenia de primeira geração, de segunda geração e até de terceira geração já virou passado, né? Não é mais isso que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando com intragenia. A tecnologia CRISPR, que ele não desenvolveu aqui, vai trazer questões metafísicas muito sérias para os ambientalistas, porque é a planta, você não trouxe nada de fora, e você foi lá e trabalhou isso, né, geneticamente. Então, eu acho que essa questão, assim, inclusive esse debate de transgenia, em geral, no Brasil, está se referindo à transgenia de primeira geração. Nós já deixamos a terceira para trás, e eu creio que as coisas estão evoluindo muito grande. Então, só porque a palavra geneticamente modificada, é claro que ela cobre tudo isso, né? Obrigado, Luiz. Para finalizar, nós temos uma última pergunta da Fernanda Pereira. Como podemos utilizar essa super quantidade de dados coletados todos os minutos de forma mais eficiente para a tomada de decisão? Eu falei para vocês o número, né, que nós temos mais ou menos, os pesquisadores dizem que 6 exabytes de informação são geradas por ano no mundo. Mas nós temos 1 septilhão de bits, segundo os mesmos especialistas, disponíveis no mundo. Isso é 1 seguido de 24 zeros. Essas são as informações. Então, a pergunta dela é isso: o que a gente faz com essa informação? E aí eu acho também, tem uma provocação, que eu acho que esse diálogo pode ajudar. O Brasil está muito atrasado na engenharia de Big Data, que o mundo avançou, os Estados Unidos também, inclusive na agricultura. Então, eu acho que essa pergunta dela leva a algumas reflexões que nós podemos fazer para os nossos avanços. Vamos conversar com o Evaristo e depois o Dr. Reis. Eu serei muito breve, você já colocou, you get the point, né? Nós estamos bastante atrasados nisso. Mas hoje à tarde, aqui nesse painel, nós vamos ter exemplos disso. Temos aqui startups, né, que estão integrando imagem de satélite com vários níveis, né, grandes quantidades de dados, em colaboração, inclusive, com os Estados Unidos. Acho que hoje à tarde vai se mostrar um pouco o que pequenas empresas privadas, oriundas da universidade, da inovação, hoje estão avançando e muito nisso. Mas o Brasil está bastante atrasado mesmo nesse domínio, né? E isso, inclusive, está vinculado também ao atraso nosso nas telecomunicações, né? No acesso à internet, porque várias dessas tecnologias pressupõem que você tenha um razoável acesso à internet, uma razoável segurança, um monte de coisa que nós não temos. Eu gostaria de voltar ao que eu falei lá. 70% dos agricultores do Brasil não tem nada motorizado no campo. Então, nós estamos falando de um universo e, no outro lado, nós temos uma situação muito séria. Então, a gente tem obrigação de pensar em todos eles, né? Temos obrigação de pensar em todos eles. Ele deu o exemplo ali do regador, né, na Índia, né? Mas isso a gente tem no Brasil e tem até pior. Então, a história do Big Data, acho que talvez hoje à tarde a gente tenha até ocasião de discutir concretamente com algumas empresas brasileiras novas, né, mas que estão avançando nisso. Eu não diria que o Brasil está tão assim atrás dos Estados Unidos, não. Porque nós não temos
acesso e nem sabemos usar todos os dados que a gente gera. Nas universidades, nós não estamos necessariamente capacitando os nossos alunos a utilizar essas informações para fins de agronomia. Eu levei um grupo de alunos para visitar uma empresa e eles pediram que eu levasse não só alunos de agronomia, mas também de outras áreas, como engenharia, ciências da computação, porque eles queriam mostrar para esses outros alunos como que essa empresa, que era uma empresa que trabalhava com ovos, trabalhava com as informações. Porque aí eles teriam todas aquelas pessoas, todos aqueles alunos e pesquisadores trabalhando em equipes. Eu mesmo não sou cientista, mas muitas vezes eu preciso trabalhar com cientistas da computação, porque a gente precisa reunir os nossos conhecimentos. O Climate Corps é um exemplo de empresa nos Estados Unidos que seguiu essa linha, agora estão chegando aqui no Brasil. Eles pegam essas informações climatológicas, geram modelos de nitrogênio, coletam informações dos agricultores e depois enviam essas informações todas de volta para os agricultores, junto com recomendações e sugestões sobre como gerir o nitrogênio e a água no caso dessas culturas. Então, investimento privado é importante. Se a gente vê a Califórnia, por exemplo, a gente tem muitas pessoas aí que ganharam muito dinheiro no Vale do Silício e que agora estão querendo investir nessa área, na área da agronomia e áreas correlatas. Então é muito importante que a gente entenda como usar essas informações da melhor forma possível. Obrigado, yes, very excited. Bom, nós queremos agradecer e pedir uma salva de palmas para o Dr. Charles Reich, Dr. Evaristo Miranda, pela brilhante exposição e agradecer a vocês todos pela presença. Muito obrigado.